No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais, Nossos Irmãos, que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei. Vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Não consegue ouvir ao vivo? Tudo bem. Você pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. E no programa de hoje, Deep Web e Dark Web e os crimes hediondos contra animais. O arquivamento do caso Orelha terminou em pizza? A foca Lani, um ícone do Havaí, e mais um caso de agressão que nos faz pensar até que ponto o dinheiro isenta os agressores da responsabilidade. Já enviou suas perguntas e dicas? O e-mail do programa é animaisnossosimãos2024@gmail.com. Repetindo, animaisnossosimãos2024@gmail.com. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais, Nossos Irmãos. Você já ouviu falar em Deep Web e Dark Web? É uma parte da internet onde não se encontra com as buscas tradicionais. Grande parte da Deep Web é formada por sites com informações sigilosas, cujo acesso é limitado por senha ou qualquer outra barreira. Isso inclui páginas de banco de dados e contas online. Já a Dark Web apresenta sites que exigem navegadores e redes especiais para serem acessados. Em geral, essas páginas são usadas para compartilhamento de dados confidenciais ou, infelizmente, para práticas ilegais. A Deep Web, ou Web Profunda, engloba todas as páginas da internet que não são indexadas por mecanismos de busca, como o Google. Essa parte da rede é 90% maior que a internet que acessamos, a conhecida por todos, acredita? Também chamada de internet invisível, esse espaço abrange uma gama diversificada de informações legítimas e privadas. Os sites da Deep Web visam proteger dados pessoais, restringir o acesso a conteúdos exclusivos e garantir segurança em determinadas plataformas. Para acessar essas páginas, geralmente é necessário ter credenciais específicas, como login e senha. Já a Dark Web, ou Internet Obscura, é um ambiente que faz parte da Deep Web. Seu conteúdo é formado por páginas que não são incluídas nos mecanismos de busca e só podem ser acessadas por meio de navegadores e redes anônimas especiais. Essa camada da internet oferece alto grau de anonimato, pois usa criptografia para proteger a identidade dos usuários e dos sites. Os endereços da Dark Web, geralmente terminados com o domínio .onion, também são projetados para ocultar a localização física dos servidores. Essas características atraem os usuários que buscam privacidade. Por isso, essa camada da internet abriga comunidades anônimas. Por outro lado, o anonimato permite que várias atividades criminosas ocorram na Dark Web. A falta de regulamentação permite a criação de páginas para compra e venda de armas e drogas, além de distribuição de conteúdo ilegais e também para crimes. Os crimes contra animais em sites da Dark Web têm chamado a atenção de órgãos investigativos, já que existem vídeos onde se executa a morte ou a tortura de animais. Os zoosadismo, nome pelo qual ficou conhecido o prazer derivado da tortura e morte de animais, cresce assustadoramente nas madrugadas nesses sites anônimos. E essa introdução é para responder à pergunta da minha amiga.
Vamos a ela. O ouvinte quer saber. A ouvinte tem uma dúvida. É verdade que existem sites que lançam desafios para adolescentes torturarem e matarem animais? Isso é possível? É legal? Porque o mundo está tão tomado pelo mal. Espíritos benevolentes não deveriam intervir? Olá, amigo ouvinte, obrigada pela pergunta. Sim, é verdade. Como já dei a prévia do que são a Deep Web e a Dark Web, vamos à resposta. A Dark Web, local onde esses crimes acontecem, é um ambiente sem lei, onde as pessoas extravasam todo o mal que há dentro delas. Esses sites, a maioria deles no total anonimato, são locais hediondos que muitos de nós tomam como lenda e nem acreditam existir. Mas eles existem aos milhares e quando um deles é denunciado e fecha, outro abre no lugar. Já existem divisões de agências especializadas em combater os crimes virtuais, mas é como procurar uma agulha em um palheiro escuro. Quanto aos espíritos benevolentes, eles não podem intervir nas nossas vidas. E mesmo que nossas ações afetem inocentes, ainda assim somos responsáveis por elas. Mas essas vítimas animais não são ignoradas. Espíritos benfeitores atuam massivamente na proteção aos animais, ao menos amenizando os efeitos da maldade humana. Assim como eles também estão diariamente nos matadouros, locais onde a crueldade existe, mas por comodidade da maioria é permitida e incentivada. Somos nós que devemos mudar, que devemos subir o nível vibracional do nosso planeta, para assim expulsar os delinquentes daqui. Se temos tanta maldade, tanta permissividade por parte da população para casos como esse que a amiga ouvinte questiona, é porque atraímos isso. Porque ainda escolhemos animais que vivem e animais que morrem. Infelizmente, não são apenas os animais alvos de crimes virtuais. Sabemos que crianças e mulheres também são alvo desses sites obscuros. Os animais não estão abandonados, acredite nisso. Existem milhares de grupos espirituais que visam ajudar e proteger os animais que sofrem violência. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Foi notícia! Foi notícia! Uma cadela chamada Bolinha foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo após cair em uma estreita fenda de rocha na região de São João Pequeno, em Colatina, no noroeste do estado. A operação mobilizou equipes especializadas e exigiu horas de trabalho técnico para garantir a retirada segura do animal. Segundo os bombeiros, a primeira tentativa de resgate ocorreu ainda na quinta-feira, 7 de maio, quando a corporação foi acionada para atender a ocorrência. No entanto, a profundidade e a dificuldade de acesso ao local impediram que o salvamento fosse concluído naquele momento. Diante da complexidade da situação, os militares retomaram os trabalhos no dia seguinte com reforço de equipes do Centro Especializado de Resposta a Desastres e utilização de equipamentos específicos para operações em áreas confinadas e estruturas rochosas. As equipes elaboraram um plano de ação para abrir um túnel na formação rochosa e alcançar o local onde a cadela estava presa. O trabalho durou cerca de 6 horas e exigiu escavação cuidadosa para evitar desmoronamentos e garantir a segurança do animal e dos bombeiros envolvidos. Após o resgate, Bolinha foi retirada consciente e devolvida ao tutor. Imagens divulgadas pela corporação mostram o momento em que a cadela finalmente deixa a fenda, cercada pelos militares que participaram da operação. Casos como o de Bolinha evidenciam a importância de equipes preparadas para ocorrências envolvendo animais em situações extremas, especialmente em áreas rurais e regiões de difícil acesso,
onde cada minuto pode ser decisivo para salvar uma vida. Foi notícia, foi notícia. O ouvinte quer saber. A ouvinte, Márcia, tem uma dúvida. É verdade que os animais também correm risco por causa da bactéria encontrada nos produtos de limpeza? Eles também podem ficar doentes? Olá, amigo ouvinte, sim. A bactéria encontrada nos produtos de limpeza analisados por autoridades sanitárias brasileiras é considerada um dos micro-organismos oportunistas mais resistentes encontrados no ambiente. Presente naturalmente em água, solo e superfícies úmidas, ela também pode atingir animais domésticos e silvestres, especialmente em situações de baixa imunidade, feridas ou exposição prolongada a ambientes contaminados. A bactéria encontrada pode infectar pessoas também. Infelizmente, é uma daquelas que infectam pessoas e animais e são resistentes aos antibióticos que conhecemos. Mas eu não penso que devemos ficar tão alarmistas com o caso. Pode ter risco? Claro que sim, mas os riscos estão em toda parte. E se tiver medo do contágio, não use a marca mencionada até que o problema seja resolvido. E tudo ficará bem. Obrigada pela pergunta e continue perguntando. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. E já que estamos preocupados com doenças em pets, já ouviu falar da doença do jardineiro? O nome científico dela é esporotricose e é uma micose cujo contágio ocorre principalmente através do contato de uma pessoa com um animal doente ou de uma pessoa tendo contato com o solo contaminado. Por isso o nome da doença do jardineiro. E os animais se contaminam através do contato com outro animal doente ou em contato também com o solo contaminado. E a medida de prevenção mais indicada é castração dos animais, porque castrando reduz as fugas, mantendo-os sem acesso à rua. Nos 4 primeiros meses de 2026, mais de 150 casos da doença do jardineiro foram registrados em gatos de Salvador, preocupando tutores e a população local. Para além dos cuidados habituais com os felinos, é válido ficar atento aos sinais que podem indicar uma possível infecção dos pets e como não confundir os sintomas com outros quadros de saúde do animal. Os felinos podem apresentar lesões de pele que não cicatrizam, pode apresentar nódulos, quadro respiratório como espirro, secreção. Então, se o tutor observar sinais como esses, o gatinho tem que ser levado para uma avaliação com o médico veterinário. Não descuide do seu animalzinho. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. E nós sabíamos que terminaria em pizza, não é? O caso Orelha foi arquivado, supostamente por falta de provas. Apesar das declarações públicas, inclusive do governador Jorginho Melli, do PL, em que citava provas de embrulhar o estômago para evidenciar a gravidade do caso, nenhuma prova material da agressão foi divulgada. Em coletiva, a polícia afirmou que Orelha teria sido atingida na cabeça por um objeto contundente, mas novamente sem apresentar evidências concretas. Ao longo da investigação, também não surgiram imagens ou testemunhas diretas do momento da agressão. A polícia informou que provas periciais mostram que os adolescentes e o cão Orelha não estiveram juntos na praia no momento da agressão. Isso descarta os jovens como os agressores. Aparentemente, o Orelha se feriu sozinho. O dinheiro falou mais alto e calou a todos. E isso, no mínimo, é revoltante.
Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. E já que estamos falando do poder do dinheiro, eu vou contar um caso que aconteceu no Havaí. A foca Lani é um ícone por lá. Ela tornou-se uma figura simbólica em Maui nos últimos anos. Membros da comunidade e autoridades têm expressado repetidamente preocupação com a crescente interferência humana na vida selvagem, especialmente em áreas costeiras, onde as focas monge descansam, amamentam seus filhotes ou se recuperam da busca por alimento no mar. As focas monge havaiana estão entre os mamíferos marinhos mais raros do mundo, com apenas cerca de 1.600 indivíduos restantes na natureza. Elas são protegidas pela Lei de Proteção de Mamíferos Marinhos e pela Lei de Espécies Ameaçadas de Extinção, o que significa que o assédio a esses animais pode acarretar penas de até 5 anos de prisão e multas de até $50 mil. Essa semana, um empresário de Seattle, de 37 anos, foi visto atirando pedras em Lani, que descansava na areia. A mulher que gravou as imagens e presenciou a cena disse em entrevista que o homem pareceu indiferente ao ser confrontado. Segundo o relato dela, ele teria respondido: "Não me importo, multem-me, sou rico", antes de ir embora. De acordo com declarações de autoridades havaianas, Lani não sofreu ferimentos graves durante o incidente. As primeiras avaliações dos socorristas da vida selvagem indicaram que a foca continuou a se comportar normalmente após a agressão e não foram observados sinais imediatos de danos físicos. Por enquanto, Lani permanece sob observação e as autoridades tranquilizaram o público, afirmando que ela parece saudável e retomou seus padrões normais de comportamento após o incidente, embora o processo judicial mais amplo ainda esteja em andamento. Após deter o suspeito, os agentes estaduais disseram que ele se recusou a prestar depoimento e solicitou um advogado. O caso foi encaminhado à Administração Nacional Oceânica e Atmosférica para análise federal. Para muitos no Havaí, a indignação não se resume a um vídeo viral. Trata-se do tratamento dado a uma espécie que não existe em nenhum outro lugar do planeta. E se um momento de arrogância imprudente levará às consequências reais. Espero que as leis por lá sejam mais transparentes do que as nossas e que o indivíduo rico em questão pague pelo que ele fez. Você sabia? Você sabia que o urso polar, aquele todo branquinho, por baixo dos pelos brancos tem uma pele preta? Sim, por baixo de toda essa pelagem que o camufla em meio ao gelo polar, a pele do urso polar é totalmente preta. Essa é uma adaptação de sobrevivência crucial. A pele escura absorve muito melhor o calor dos raios solares, ajudando o animal a manter a temperatura corporal em um dos ambientes mais gelados do planeta. Os ursos polares são nadadores excepcionais. Eles conseguem atravessar grandes distâncias no Oceano Ártico, nadando por horas e até por dias, em busca de blocos de gelo ou presas. Já foram registrados casos de ursos nadando mais de 400 quilômetros seguidos. Suas patas dianteiras são longas e atuam como remos, enquanto as traseiras ajudam a orientar o corpo. A natação prolongada é uma habilidade cada vez mais necessária, já que o desgelo do Ártico reduz seu território de caça. Apesar do grande tamanho dos adultos, os filhotes de urso polar nascem bem pequenos, pesando cerca de 600 a 700 gramas. Nascem cegos, sem pelos e totalmente dependentes da mãe. As fêmeas fazem tocas de neve e permanecem nelas durante o inverno, onde dão à luz e cuidam dos filhotes por até 3 meses antes de emergirem. Nesse período, a fêmea não se alimenta e vive apenas das reservas de gordura acumulada antes da gestação. E essa é mais uma curiosidade incrível de mais um animal incrível.
E chegamos ao fim de mais um programa. Muito obrigada para você que ficou até o final. Tenha um lindo e tranquilo domingo, na paz de Jesus e no amor de Maria. Para essa semana que se inicia, desejo a todos nós, humanos e animais, uma semana de paz, respeito, de amparo e amor. Tenham todos um ótimo domingo, fiquem com Deus e até o próximo programa. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.